nós estamos dentro da aula de Evangelhos fazendo uma pequena introdução à Bíblia. Já vamos para a terceira aula falando sobre a Palavra de Deus, para todo mundo ter um embasamento. Eu achei que devíamos falar um pouco sobre a Bíblia, o que é a Bíblia, como ela foi escrita, como ela foi canonizada, por causa, para a gente nivelar o conhecimento de todos aqui, não é? Eu sei que vários dos amados já leram a Bíblia toda, alguns não leram a Bíblia toda. Eu acho que alguns aqui leram e estudaram partes da Bíblia. Eu não sei quantos dos irmãos já fizeram uma pesquisa profunda sobre a Bíblia, né? E é muito importante você conhecer sobre a Bíblia, pelo menos ter um conhecimento básico. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé, a Palavra de Deus. Nossa vida cristã é regida pela Bíblia. Tudo que nós cristãos fazemos com base na Bíblia, na Palavra de Deus. E muita gente, além de nunca ter lido a Bíblia, não sabe nem de onde veio, como foi escrita, como foi composta, e assim por diante. Outros até já leram a Bíblia, mas não sabem por que a Bíblia é a Bíblia. Então a intenção dessas aulas é te dar um parâmetro, porque você precisa ter um embasamento bem firme sobre a Palavra de Deus, de onde veio, a inspiração divina, o que significa, contexto, origem, assim por diante. Amém? Muito bem. Na última aula eu passei uma tarefinha para casa. Os que fizeram e quiserem entregar, pode entregar. Os que não fizeram, não tem choro nem vela. Se não fez hoje, não fez. Não, só hoje. Senão eu não sou justo com os que fizeram para hoje. Foi por causa de um problema do computador? Ah. Ah. Irmão, como é que eu vou te falar não? Depois dessa argumentação, bom advogado, tá vendo, irmãos? Se precisarem de um bom advogado, tá aí. Então eu vou fazer assim. Em nome desse esforço, eu vou abrir exceção para os irmãos me entregarem, então, até aqui. Até aqui. Respeitando o esforço. Advogou para todos. Então, cada um aí deve um lanche por aí. Não, é porque essa é a pequena, a grande ainda virá. Vocês assistiram a primeira aula que eu dei na quinta-feira, que eu contei para vocês que eu cheguei para assistir a aula, e o pastor me passou 76 questões sobre o Velho Testamento, cada uma, a que tinha menos linhas, tinha que fazer 15 linhas de cada resposta. E ele passou numa terça, eu tinha que entregar na quinta. Na época eu trabalhava fora, meus filhos eram pequenos e tudo, e eu fazia numa turma que todo mundo era interno. Todos os alunos eram internos. Todo mundo ficava por conta, né, o dia inteiro de estudar. Eu e um outro pastor éramos os únicos que não éramos internos. E aí eu fui falar para ele, eu não fui tão bom de argumentação. Aí ele falou, se você não trouxer na quinta, você vai ficar sem nota. Eu tinha que levar. Foi 2 noites ali. Garrafas e garrafas de café. Muito bem. Na última aula, nós estávamos falando do cânon. Falamos sobre a Vulgata Latina, sobre a Septuaginta, e acho que vocês entenderam o que é a Septuaginta e a Vulgata Latina.
Também penso que vocês entenderam muito bem o que é a palavra canon. O que significa a palavra canon? Vara de medir, régua de medir. Não é isso? Amém, queridos? Vara de medir. Então, o que a Bíblia é para você? Uma vara de medir. Medir o quê? O que você está edificando. O que você está edificando? A sua vida. Então, aquilo que você está fazendo na sua vida, você tem que usar a palavra, usar a Bíblia para medir, para checar, para avaliar se está ou não correto o que você está edificando. Amém, queridos? Muito bem. Nós começamos a falar, na última aula também, sobre os livros apócrifos. Carol. A palavra apócrifo tem origem de uma palavra grega chamada apókrufos. Apókrufos, que significa, bem claro, significa escondido, secreto, obscuro, de difícil compreensão. Então, só pelo sentido da palavra apócrifo, você já entende o que são esses livros chamados livros apócrifos. Os livros apócrifos são aqueles livros que não compunham os originais da Bíblia, não faziam parte do original, que foi canonizado. Canonizado significa que foi reconhecido por inspiração divina. A Bíblia, os 66 livros da Bíblia que foram canonizados, significa que aqueles livros foram reconhecidos como livros de inspiração divina, por isso nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas em 1540, 1535, foi acrescentado pela Igreja Católica Romana alguns livros que são chamados livros apócrifos. Alguém sabe quantos são os livros apócrifos? Quantos? Não, na verdade não são só 4. Na verdade são 7 livros, né? E há algumas versões católicas que têm mais de 7. Então, quais são esses livros? O livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Sabedoria, o livro de Eclesiástico, é diferente de Eclesiastes, o livro de Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, e tem também, na Bíblia Católica Romana, uma adição, um acréscimo que eles fazem no livro de Daniel, e um outro acréscimo que eles fazem no livro de Esther. Então eles pegam o livro de Daniel, que foi um livro canonizado, e acrescentam uma parte. Eles pegam o livro de Esther, que também foi um livro canonizado, e acrescentam outra parte. Esses livros considerados apócrifos são livros que, como diz o termo apócrifo, são livros que não são dignos de confiança. E como eu disse na última aula, eles foram escritos no período chamado silêncio profético. Então, por isso eles não são reconhecidos livros de inspiração divina. Agora, isso está na Bíblia Católica Romana, mas em muitas Bíblias que existem por aí, existem outros livros além dos apócrifos. Existem os livros considerados livros bíblicos, mas que não são de inspiração divina, chamados de Anagnoskemena. Anagnoskemena. Que são livros que foram escritos assim por vários autores, por várias pessoas, e eles têm todo tipo de conteúdo. Eu vou citar alguns aqui só para você dar uma embaralhada aí na mente. Olha, 3ª Macabeus, 4ª Macabeus, Macabeus não parou só no 1º e no 2º, não. 1ª Esdras, Odes, Oração de Manassés, Salmo 151, Aicar, ou Aicar, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Elias, Apocalipse de Esdras, Apocalipse de Sidraque, Apocalipse de Sofonias,
Apócrifo de Ezequiel, Ascensão de Isaías, são livros. A Assunção de Moisés, sabe o que é ascensão? Sabe o que é ascensão? O que é ascensão? E assunção? Descida. Então, fizeram um livro sobre a ascensão e um sobre a assunção. Segunda Baruque, terceira Baruque, livro de Enoque, segundo livro de Enoque, terceiro livro de Enoque, história dos Recabitas, carta de Aristeas, vida de Adão e Eva, Salmos de Salomão, pseudos livros bíblicos, né? Testamento de Abraão, Isaac e Jacó, Testamento dos 12 patriarcas, visão de Esdras, não para por aí não, irmãos, tem mais. Evangelho de Tiago, Evangelho de Tomé da infância, que é um livro que, segundo esse evangelho, fala da infância de Jesus. Um outro livro chamado de Mateus, mas que não é o Evangelho de Mateus. O Evangelho Árabico, que também fala da infância de Jesus. Foram escritos uns 4 ou 5 evangelhos que todos eles falavam da infância, aquele período dos 11 até os 30 anos de Jesus, que a Bíblia não menciona. Foram escritos os 4 evangelhos aí, por pessoas que viveram naquela época, dizendo que era a história. O Evangelho dos Hebreus, o Evangelho dos Nazarenos, o Evangelho dos Ebionitas, o Evangelho de Marcion, o Evangelho de Mani, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho dos Egípcios, o Evangelho de Tomé, o Contentedor, que é um outro Tomé, o Evangelho de Pedro, Atos de Pilatos, Evangelho de Bartolomeu, Questões de Bartolomeu, que era um outro livro também, né? Atos de João, Atos de Paulo. Quando você bate o olho, Atos de Pedro, quando você bate o olho nesses livros, Atos de André, Atos de Tomé, e aí vai, né? Atos de Pedro e André, Atos de Pedro e os 12, Atos de Pedro e Paulo, Atos de Filipe, e aí tem um monte de epístolas. Epístolas, então, cartas, né? Não dá para contar. Epístolas de Barnabé, 1 Clemente, 2 Clemente, de Coríntios a Paulo. Nós temos na Bíblia de Paulo a Coríntios. Aí tem uma carta de Coríntios a Paulo. Epístola dos Laodicenses, e aí vai. Vou parar por aqui, porque é muito extensa a lista, você não vai conseguir copiar e nem gravar tudo. Mas só para você ter uma ideia de quantos livros foram escritos na época de Jesus, por pessoas que viveram e conviveram com Jesus, mas que não são de inspiração divina. São livros que talvez tenham algum tipo de conteúdo histórico, são livros que têm algum tipo de conteúdo cultural, mas que não têm credibilidade. Estes livros não são a palavra de Deus. Esses livros são apenas livros que foram escritos por homens, por pessoas e assim por diante. Só um momentinho, queridos. Irmãos, hoje nós estamos com mais alunos do que cadeiras, né? O que é um livro, o que é canon? O que significa canonizar? A Bíblia foi canonizada, isso quer dizer que a Bíblia foi reconhecida, ela foi aceita, recebida como de inspiração divina. E houve alguns concílios entre os homens de Deus, durante algumas épocas, aonde eles juntaram todos os livros, eles separaram aqueles livros que eram de inspiração divina ou não, rejeitaram outros livros que não tinham esse conteúdo, que não tinham essa veracidade, e depois de muita oração, depois de muita análise, chegaram à conclusão que esses 66 livros que você tem aí na sua mão, são estes, os 66 livros foi fechada, foi concluída. Isso aconteceu depois de Cristo. Diga. Livros? Você quer que eu volte lá para falar aqui, né? Oh, Jesus, ainda mais aquele nome fácil. Vou te falar aqui,
fácil não, mas eu acho aqui. Vou falar agora. Não vou pedir isso na prova não, mas... Só achar que ficou lá atrás. Anagi, N-A-N-A-G-I, Gemudo, N-O-S-K-O-M-E-N-A. A-N-A-G-I, Gemudo, N-O-S-K-O-M-E-N-A. Ok? M-E-N-A. Ok? Então vamos lá. Antes de você prosseguir e desenvolver alguns conceitos sobre o que é a Bíblia ou sobre bibliologia, é importante você entender o processo, por que a Bíblia é importante para nós. Se nós não atribuirmos o valor à Bíblia, ela nunca vai ter peso sobre a nossa vida que ela precisa ter. À medida que você compreende a Bíblia no sentido exato que ela se torna uma bússola, e não só um referencial, mas ela se torna o seu estilo de vida, né? Então eu queria dar alguns pontos aqui que falam da importância da Bíblia para você. Por que a Bíblia é importante? Primeiro, a Bíblia é importante porque Deus resolveu se revelar através da Bíblia. Deus decidiu se revelar a nós através da Bíblia. Não há dúvida de que Deus se revelou através da sua palavra. Não há dúvida de que Deus se manifestou a nós através da sua palavra. Como que Deus se revelou através da palavra? Quando você olha para a Bíblia, você não vê Deus, não tem uma fotografia dele aí. Mas quando você lê a Bíblia, você vai ver o caráter, a sabedoria, a grandeza, o amor de Deus. Isso é mostrado na Bíblia. E à medida que você percebe esses atributos de Deus na Bíblia, você vai conhecendo Deus. Você vai formando uma imagem de Deus clara dentro da sua mente e no seu coração. Segundo, a Bíblia é importante porque a Bíblia mostra o caminho que o homem deve trilhar. Segundo, a Bíblia é importante porque a Bíblia mostra o caminho que o homem deve trilhar. Vocês estão anotando? Qual é o caminho que eu devo seguir? Há muitos caminhos. Há um ditado no mundo que diz que todos os caminhos levam a Roma, né? Não é isso? É ou não é? Há um ditado no mundo que diz isso, todos os caminhos levam a Roma. E não é verdade. Tem outros que já falam que todos os caminhos levam a Deus, e não é verdade. Há um caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, então qual é o caminho que eu devo trilhar? A Bíblia, porque Jesus e a palavra são um só. Amém? Terceiro, a palavra, a Bíblia, ela é importante porque ela é alimento espiritual para nós. A Bíblia é importante porque ela é alimento espiritual para nós. Quantos aqui hoje pela manhã tomaram aquele café da manhã? Amém. Só 5. Aquele. Quando eu falo aquele, vocês entenderam o quê? Ah, tá. Não, perdão. Quantos tomaram café da manhã hoje? Café, pão, leite. Quantos tomaram? Muito bem. Quem não tomou? Está de jejum ou de dieta? Quantos aqui almoçaram hoje? Quem não almoçou? Não almoçou? Não almoçou? Vocês não almoçaram ainda? Israel, você não almoçou, mano? Faz isso não. Ah,
Alguém aqui já jantou hoje? Quem já jantou? Já jantou? Já jantou. Muito bem. Quem não almoçou, está com fome? Tá ou não? Tem uma cantina ali, tem umas coisas bem gostosas. O irmão da cantina pediu para fazer propaganda, né? Se você tiver com fome, tem um salgado naquela cantina, só de falar minha boca enche d'água. Ai, mas é bom, viu? Mas escuta aqui, se você está com fome, como é que você vai resolver isso? Só ir ali, pegar um pedaço de pizza, uma coxinha com catupiry, pode pegar uma pimentinha, um ketchup, e comer. Isso já vai começar a amenizar. Para alguns, não é uma coxinha, é 10 coxinhas, né? Depende da fome de alguns, né? Agora, como matar a fome espiritual? Só na palavra. Comer, naturalmente, alimenta o nosso físico. Às vezes você recebeu o carinho da sua esposa, recebeu uma palavra de atenção de um irmão, de um amigo, alimenta as suas emoções, sua alma. E o que alimenta o seu espírito? A Bíblia. O homem é um ser triuno, espírito, alma e corpo. E ele precisa ser alimentado. No espírito, na alma e no corpo. Todo ser humano é carente. Todo ser humano tem uma necessidade básica igual. Quem aqui dentro não quer ser amado? Levanta a mão. Todo mundo quer ser amado. Porque essa é uma necessidade da sua alma. Não é? Quando alguém te ama, quando alguém tem expressões de amor por você, você se sente bem, você acha bom, você se sente parte. Por que as pessoas se casam? Porque elas amam e se sentem amadas. Então a alma delas é alimentada. Agora, como é que alimenta o espírito? Só através da palavra de Deus. Uma pessoa que não lê a Bíblia, ela tem o seu espírito sofrendo de inanição, sofrendo de uma fraqueza, de uma debilidade. Ao homem que não conhece a Deus, a Bíblia diz que o seu espírito está como que morto, porque ele não tem força espiritual nenhuma, ele não tem ação espiritual nenhuma. Por que para uma pessoa aceitar Jesus, você tem que começar a falar de Deus, da palavra de Deus para ele? Para aquele pouquinho de alimento que você der para ele, já produz alguma reação nele. Já que quando você chega ali e fala para a pessoa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna, e se você aceitar Jesus, você vai para o céu, aquilo já começa a mexer com a pessoa, porque você está falando do alimento espiritual, e isso tem sentido espiritual. Quando você começa a citar a palavra de Deus, as coisas de Deus, isso vai alimentando aquela pessoa e ela consegue ter algum tipo de reação. Porque o alimento entrou naquele que estava sofrendo de inanição, aquele que estava faminto, aquele que não havia comido há muito tempo. Então a Bíblia é importante porque ela é para nós alimento espiritual. Quarto, porque o Espírito Santo age por meio da palavra. Por que a Bíblia é importante? Porque o Espírito Santo age, opera por meio da palavra de Deus. Amém, irmãos? Olha, existe uma equaçãozinha que você pode usar ela, né? Que vai levar você a desfrutar de uma vida abundante muito boa. Essa equaçãozinha, ela é mais ou menos assim, ó. Espírito mais palavra igual vida. Amém? Espírito mais palavra igual vida. Espírito mais palavra igual vida. O Espírito Santo, ele age por meio da palavra. À medida que você começa a ler a palavra de Deus, à medida que você começa a conhecer a palavra de Deus de maneira profética, através das promessas, através daquilo que aconteceu, você percebe a direção do Espírito Santo e percebe ele agindo na sua vida. Quando você declara a palavra de Deus, quando você traz a existência pela fé, falando a palavra de Deus, o Espírito Santo opera na sua vida por meio da palavra de Deus. Você já notaram aí o quarto? Quinto, somos enriquecidos na palavra. Diz um texto da Bíblia que diz assim: pois em tudo fostes enriquecido nele, e em toda a palavra, e em todo o conhecimento.
A nossa verdadeira riqueza, irmãos, não consiste em dinheiro ou em bens, e sim no conhecimento revelado da palavra de Deus, naquela ação do Espírito Santo que nos descortina a palavra de Deus quando você vai ler a palavra de Deus da maneira correta. Dinheiro pode resolver problemas financeiros. Remédio pode resolver problemas de saúde. Mas a Bíblia resolve os problemas da sua vida. Todos os problemas da sua vida, só a Bíblia tem resposta. Amém? Sexto, é uma maneira de Deus falar conosco. A Bíblia é uma maneira de Deus falar conosco. Eu considero a principal maneira de Deus falar conosco. Você crê que Deus fala com o homem? 3, né? Graças a Deus, tem 3 aqui que acreditam que Deus fala com o homem. Amém. Você crê que Deus fala com o homem? Muito bem. De que maneira Deus fala com o homem? De que maneira que Deus fala com você? Hã? Vamos lá. Vamos ver se vai faltar algum. Sonhos. Vocês acham que Deus fala através de sonhos? Fala. Não é todo sonho. Tem aquele sonho, né? Que a gente chega lá na casa da irmã Tânia, que ela faz um peixe muito bom. Aí depois que você come aquele peixe, dá vontade de tirar uma soneca. E a tendência nessa soneca é sonhar. Eu não estou falando desse sonho. Mas Deus fala conosco através de sonhos. Não de todo sonho, de qualquer sonho. Você não pode ser místico e pensar que todo sonho é Deus falando. Amém? Sonhos também podem ser fruto da sua imaginação, do seu inconsciente, ou daquilo que você vivenciou, de uma experiência boa ou ruim, que marcou o seu dia, e aquilo pode gerar um sonho. Mas Deus fala, sim, através de sonhos, várias vezes. Segunda forma que Deus fala. Já falamos sonho. Qual é a segunda? Através de profecias. Sim, Deus pode usar pessoas, pode usar homens de Deus para falar conosco através de profecias. Terceira forma. Audível. Deus pode falar audivelmente? Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? Que jeito que é? Igual do Silvio Santos? Como é que é? Grossa? Fina? É igual do Cid Moreira? Como é que é a voz de Deus? Suave e ao mesmo tempo forte? Amorosa, doce. É grave, aguda, tenor? Como é que é? Não é humano. Mas como é que a gente pode identificar que é a voz? Você ouve? Você ouve com o ouvido ou com o coração a voz de Deus? Coração, né? Será que Deus fala audivelmente nos ouvidos ou no coração? O que vocês acham? Os dois, irmãos. Os dois. Ele pode falar audivelmente? Pode. Ele pode falar e todo mundo nessa sala escutar. Lembra quando Jesus foi batizado? E ele pode falar audivelmente, mas no seu coração, no seu íntimo. Ele pode falar assim. Amém? E Deus fala em português, em inglês, em chinês, em hebraico. Como é que Deus fala? Porque Jesus, eu não sei se Jesus falava português, né? Inglês. Eu sei que ele falava hebraico e aramaico. Pois é, você já se perguntou isso? Será que Deus, quando ele vai falar, ele fala como em hebraico, aramaico, inglês, mundial, né? O que vocês acham? Os irmãos que já ouviram a voz de Deus audivelmente aí, foi em português ou foi em outro idioma? Português, né? Tem que ser em português. Deus vai falar do jeito que você entende. Ele que é o autor, né? Exatamente, também, tem a ver isso. É engraçado, quando eu morava na Espanha, nós tivemos que aprender o espanhol na marra, porque só tínhamos nós de brasileiros lá, né? E não tinha outro jeito de a gente se comunicar com os irmãos lá. Então lá em casa a gente tentava falar espanhol, a gente arriscava, e uma das formas que eu achei de aprender o espanhol mais fácil foi ler a Bíblia em espanhol. E quando a gente ia pregar, falar espanhol, é difícil você falar rápido. Então,
uma das estratégias que eu usava para poder praticar, eu tentava orar em espanhol. Igual a gente ora normalmente, né? Eu tentava orar em espanhol, orar. E aí aquilo vai facilitando depois. E houve dias que eu ouvi Deus falar comigo em espanhol. Mas eu estava lá, eu estava tão envolvido com aquilo que a impressão que eu tinha é que Deus estava falando em espanhol. Mas não quer dizer que Deus fala só em espanhol ou só em português. Para um americano ele vai falar do idioma que ele entende. E assim por diante. Amém? Você citou a outra forma de Deus falar conosco, usando pessoas, né? Usando pessoas. Deus pode falar conosco usando pessoas. Pode usar o seu pastor, vai usar o seu líder, o seu discipulador, sempre vai usar o seu discipulador. O meu discipulador é boca de Deus na minha vida, sempre Deus usa ele para falar comigo. Pode usar até sua sogra, né? Para falar com você. Se ela for cristã, se ela for crente, uma mulher de Deus, Deus usa. Usa. A minha sogra, Deus não usa para falar comigo. Eu quero dizer para vocês que, no meu caso, Deus não usa minha sogra para falar comigo, que ela já morreu, né? e crente não fala com morto. Mas se ela fosse viva, Deus podia usar até ela para falar comigo. Agora, Deus usa também uma pessoa, Deus usa uma criança, como o irmão citou ali o testemunho. Deus pode usar um irmão. Olha, a Bíblia relata a passagem de Balaão, né? Da mula. Mas isso não é o que Deus usa, não. Talvez se você for pular um muro, um cachorro pode latir e você vai dizer, Deus falou que não era para mim entrar lá. Mas não é Deus, né? É a circunstância. Aí já é outra forma de Deus falar, através das circunstâncias que a Ivonete citou. Deus usa as circunstâncias para falar conosco. Muitas vezes Deus vai se comunicar e vai te dar direção clara usando as próprias circunstâncias. Qual é a outra maneira que Deus usa para falar com o homem? Vamos deixar a palavra por último. Qual é a outra maneira? Visões. Deus também pode dar visões. Ele pode falar comigo, com você, através de visões. É o mesmo caso dos sonhos. Não quer dizer que toda visão é de Deus. Mas Deus nos dá visões. Há muitas pessoas que têm esse dom de ter visões. Agora, nem toda visão é de Deus. Amém, queridos? Qual é a outra maneira que Deus pode? Através do pensamento, que é o que nós falamos sobre ele falar no coração, aquela intuição, né? Ele pode falar isso conosco também. Ele pode falar através da música, da oração, através de uma pregação, né? Ele pode usar esses elementos para falar conosco. Muitas vezes Deus já falou comigo através de músicas. Eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês vão rir. O Israel não, o Israel vai achar bom. Eu gosto muito das músicas, principalmente das músicas assembleianas. Falou que é Cassiane, então? Eu gosto. Não gosto para adorar, não gosto para meu momento devocional, mas muitas vezes que eu já estive assim em momentos de angústia, vontade de desistir, triste, sem saber o que fazer, ouvindo uma música dessa no carro ou em casa, é que Deus ministrou na minha vida e falou comigo através daquela música. Muitas vezes. Então eu acho ruim quando as pessoas falam mal dos ritmos, porque parece que tem alguns estilos musicais que eles são muito apropriados. Eu falei que ele ia gostar, que ele veio da Assembleia. Existem alguns ritmos que são muito apropriados para dar aquela palavra de ânimo para a pessoa. Já viram isso? Cassiane, então, o Lázaro, o Daniel e Samuel e vários outros. Deus já usou esse pessoal tudinho para falar comigo, irmãos. Muitas vezes. Então, uma música, uma pregação, um filme, né? Um filme. Deus pode usar um filme cristão, um filme evangélico para falar com você, ou um filme que tenha alguma mensagem muito positiva, Deus pode usar.
Eu me lembro uma vez, eu assisti um filme chamado Fomos Heróis. E como Deus falou comigo naquele filme. É um filme secular, filme de guerra. E Deus usou muito conteúdo daquele filme para me ensinar muita coisa. Então Deus pode falar com você também. Não é todo filme, não. Vou assistir esse filme aqui, porque Deus vai falar comigo. Não, não é assim, né? Amém, queridos? Mas a principal maneira, a mais comum, a mais evidente, a forma que Deus usa todo dia para falar com você é através da palavra. Se você ler a Bíblia todo dia Deus vai falar com você. A não ser que você não leia a Bíblia da maneira correta. Eu me lembro que, deixa eu somar aqui, né? 19 anos atrás, quando eu cheguei no Serrinha, eu comecei a pastorear os jovens. E os jovens aqui eram uma bênção, irmãos. A Ivonete fazia parte dessa galera. Esses meninos, na época eram 17 só, mas eles eram o Croix. Era. Uns bebia, outros prostituía, outros mentia, outros isso, outros... A única coisa que eles não eram era crente. Não era. Carlos, Francisco, essa galera toda aí do passado aí, eles estavam na igreja, mas vou dizer uma coisa para você. Os que eram crente era mimado, era metido, enjoado, soberbo, era uma complicação. E aí um dia me escolheram para liderar esses jovens. Ela está dizendo que não. Não é que todos faziam tudo, né? Mas assim, irmãos, aí me puseram para liderar os jovens. Eu era um presbítero recém-chegado na igreja, né? Os mais antigos falaram, não, você vai liderar os jovens. Que ninguém queria. E eu fui orar, Deus, o que eu vou fazer com esses irmãos? Eu nunca liderei os jovens, eu não sei o que falar para eles. O que eu vou fazer? Então eu lembro que eu chamei eles e desafiei eles para um projeto ousado. O que era o projeto? Ler a Bíblia todo dia. Só que, como eu sabia que eles davam nó em goteira, eu sabia que eles iam falar para mim que tinha lido e não tinha lido. Então eu tinha que achar uma maneira deles lerem mesmo. Então tinha um negócio, falava, você tem que ler 10 capítulos por dia, resumir os 10 capítulos que você leu e escrever lá o que Deus falou com você, senão tu vai ter que fazer tudo de novo. E se você não fizer isso, você não me aparece aqui. Então eles vieram para o discipulado comigo, com a bispa. E para ser discípulo nosso, tinha que ler 10 capítulos da Bíblia por dia, tinha que resumir e escrever lá o que Deus tinha falado com eles. Então eu pegava aqueles manuscritos, aqueles pergaminhos, né? E eu ia ler, Jesus. Ali saía cada lequera. Mas eles estavam no caminho certo, pelo menos estava lendo, pelo menos eu vi que eles tinham lido. Mas não quer dizer que Deus falava com eles sempre, porque a maneira de você se aproximar da Bíblia é que vai determinar se Deus vai falar com você ou não. Se você se aproximar da Bíblia como alguém que está curioso, como alguém que quer adquirir conhecimento, com soberba, achando que já sabe, Deus não vai falar nada com você. Mas se você se aproximar da palavra de Deus com um coração humilde, faminto, como quem se aproxima de um prato de comida para se alimentar, Deus sempre vai falar com você. Bispo, mas só você e Deus sabe se você está com o coração correto ou não. Ninguém pode te julgar. A única maneira de saber se você está com o coração correto ou não é o resultado. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, e eu vou deixar você em crise. Se você leu a Bíblia e Deus não falou com você, é porque você se aproximou da palavra com o coração errado. Porque todo dia, toda hora, que você for ler a Bíblia, nem que seja um versículo, da maneira correta, Deus sempre vai falar. E você pode ler o mesmo versículo 10 vezes, e Deus vai falar com você nas 10 vezes. Amém? Você quer que Deus fale com você? Há irmãos que chegam e falam assim, ai, Deus não fala comigo, eu quero ouvir Deus. Mas você não tem uma Bíblia? Vai ler, não, mas eu estou lendo e Deus não fala. Fala por causa do seu coração. Amém? 7.
A Bíblia é importante porque a Bíblia pode ser levada a todos os povos. Ela não é só para um povo, ela não é só para os judeus, ela é para todos. É um livro que pode ser usado em qualquer nação para ensinar a todos os povos. Amém? Nono. Muito bem. Oitavo. A Bíblia é um manual de vida. Quando você compra um computador como esse, dentro da caixa vem um manual te dizendo como que esse computador pode ser usado. E quando você lê o manual, você descobre um monte de funções que você não sabia. E você fica até surpreso, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Quando você compra um carro, lá na concessionária, quando você vai pegar o carro, eles então te explicam, esse carro isso, essa maçaneta é para isso, esse botão é para aquilo, mas eles sempre dizem assim, leia o manual, porque há mais coisas que ele não te falou. E se tem uma coisa que nós brasileiros temos dificuldade, é ler manual. Não é, irmão? A gente não lê manual de quase nada, a não ser quando dá defeito. Depois que você liga errado, que o trem não funciona, aí você começa a fuçar no manual. Depois que queima, aí que você vai tentar descobrir aonde você errou, não é? Para tentar depois chegar lá na assistência técnica e dar a desculpa correta para eles poderem arrumar. Muitos são assim. E por causa